Se você está num relacionamento e no seu relacionamento há traição ou já houve traição de uma das partes ou dos dois, em geral, né, se um trai continuamente, o outro também trai, né? Em geral acontece isso, né? O outro também acaba traindo, é porque o relacionamento já não tem mais conexão emocional, não tem mais respeito. Mas em relação a almas gêmeas e chama gêmeas, se você está num relacionamento onde há traição, agressão, é um relacionamento tóxico, não é um relacionamento de almas gêmeas e chama gêmeas, tá? Pode ser um relacionamento, um resgate kármico. Geralmente, relacionamento de resgate kármico, ele tem um prazo para se iniciar e tem um prazo para terminar, para finalizar, quando vocês cumprem aqueles propósitos que estão ali destinados ou determinados dentro daquele relacionamento, né? Um exemplo disso, né, é o relacionamento da Virgínia com o Zé Felipe. É um relacionamento kármico, né? E relacionamentos kármicos são assim mesmo, tem um prazo para iniciar, um prazo para finalizar, e os dois cumprem várias missões de vida. No caso deles, a missão de vida deles, claramente, né, foi criar uma vida financeira juntos, negócios juntos, gravar música juntos e ter os 3 filhos abençoados que eles têm, né? Então, a espiritualidade sabe o que você precisa cumprir naquele relacionamento. Então, se você está numa relação onde há traição, né? Se o seu parceiro te trai, você sente sempre a necessidade de trair seu parceiro. Você não está numa relação de almas gêmeas. Você também não está numa relação de chamas gêmeas, tá? Primeiro também que almas gêmeas e chamas gêmeas, eu vou colocar até isso no vídeo seguinte aqui, que também é interessante as pessoas saberem. Almas gêmeas, chamas gêmeas principalmente, não aceitam ser amantes. Então, se você, contraparte dessa chama gêmea, encontrou a sua chama gêmea, mas você está num relacionamento, a outra parte não vai, ela pode até se envolver, ter uma amizade com você, mas não vai aceitar estar com você sendo amante. Isso é uma informação muito inconsciente das chamas gêmeas. Por quê? Não há união de chamas gêmeas num trisal. Não existe uma terceira pessoa numa união de chamas gêmeas. A união, né, que as chamas gêmeas passam por várias etapas, vários passos. E aí tem a parte da união, né, onde vocês cumprem alguns propósitos de vida, missão de vida juntos, geralmente ligados à humanidade, ajudar o próximo, à prosperidade, a bênçãos. Não são coisas ruins, né? São sempre situações elevadas ao amor, ao aprendizado, a bênçãos, à prosperidade. Então, chama a pessoa que você encontrar e você souber, nossa, a pessoa, se você tiver a confirmação ou não, você só sentir, né, na sua intuição, porque a chama gêmeas inconscientemente, lá no fundo do inconsciente, ela sabe que tem alguma coisa especial ali nessa conexão com essa pessoa, né? A espiritualidade sabe fazer isso. A espiritualidade sabe fazer esse encontro acontecer, sabe como colocar lá no seu inconsciente o reconhecimento de alma da outra pessoa. Vocês já se conhecem, né? Esse encontro foi predestinado antes do nascimento. Então vocês já sabiam que se vocês se encontrassem aqui, né, se vocês tivessem esse merecimento de se encontrarem, vocês iam passar por determinadas curas, determinados processos, envolvem muita prosperidade, bênçãos, mas também muitos aprendizados no caminho de chamas gêmeas, né? Então é um caminho de ascensão. São almas que já evoluíram tanto que aqui nesta fase de transição planetária estão se encontrando, se encontraram ou já se reconheceram e estão ajudando, auxiliando na elevação do planeta, nessa fase que nós estamos passando de transição, ou seja, da velha Terra para uma nova Terra, um novo mundo aqui mesmo na Terra, sob o governo de Cristo, né, e de Arcanjo Miguel. Então, as chamas gêmeas são almas muito elevadas ao amor, almas muito velhas, almas antigas, né? Já encarnaram tantas vezes, já se ascensionaram tanto a um nível
que vêm aqui, né, nessa encarnação e são fractais de alma que são divididos em duas polaridades, Yin e Yang, né? Então, feminino e o masculino. E essas duas pessoas, né, nascem, passam por vários relacionamentos, aprendizados muito semelhantes aqui, por mais que tenha alguns pontos que diferenciam, né, as chamas gêmeas de relações comuns, né, que eu vou citar isso aqui também no próximo vídeo, essas duas pessoas têm também muita similaridade em algumas vivências que essas duas chamas passam. Classe social diferente, nível conjugal diferente. Vamos supor, um tá solteiro, o outro tá casado. Um é divorciado e o outro é solteiro. Idade, geralmente, na grande maioria das chamas gêmeas, a mulher tem uma diferença, é mais velha do que o homem, né? Mesmo que seja uma diferença pouca, assim, de 1 ano de diferença, 3 anos de diferença, geralmente a mulher é mais velha, né? Por quê? Porque ela encarna primeiro e um certo tempo depois ele encarna, né? Mas acabam se encontrando depois de passarem por vários aprendizados na infância, na adolescência, na vida adulta. Geralmente se encontram tarde, assim, não quando estão idosos, né? Mas já na vida adulta, em geral, as chamas gêmeas se encontram. É muito raro chamas gêmeas se encontrarem quando estão ali na fase de 19, 20, 21 anos, né? Assim, geralmente na fase assim, de 30, 35 anos para frente. E além da diferença social, diferença conjugal, também a idade, né? A diferença de idade sempre tem, geralmente, a polaridade feminina, a polaridade yin feminina tem é mais velha. Tem também diferença geográfica do lugar onde encarna, né? Então, eu encarnei em São Paulo. E aí, 10 anos depois, o meu gêmeo da chama gêmea reencarna lá em Maringá, no Paraná. E aí lá, a espiritualidade já sabe fazer o movimento. Aí lá na infância dessa pessoa, a espiritualidade faz com que ou os meus pais ou os pais deles se movimentem para que a gente esteja no mesmo lugar, ou na fase adulta, né? Não tem pessoas que são movidas aí para um determinado país viver, ou você está morando numa cidade X e aí de repente você sente um desejo dentro do seu coração de mudar de cidade, ou passar por uma experiência, um intercâmbio, ou aceitar uma proposta de trabalho num outro país, numa outra cidade, e aí chega nessa outra cidade, nesse outro país, você conhece suas chamas gêmeas. Geralmente tem esse movimento geográfico. Experiências de vida, por mais que tenha essa diferença social, tudo, de idade, geográfica, né, que muda, dependendo da diferença geográfica, muda muito a cultura de um lugar para o outro, mas quando você vai ver lá nas entrelinhas, as duas chamas gêmeas tiveram, assim, experiências similares. As duas chamas gêmeas, mesmo estando em cidades completamente diferentes na sua adolescência e tendo classes sociais diferentes, começaram a trabalhar muito cedo. A polaridade feminina começou a trabalhar com 16 anos. O divino masculino dela, mesmo estando lá em outro estado do Brasil, começou a trabalhar também muito cedo, com 13, 14 anos. Então, tem algumas coisas parecidas. A chama gêmea, além disso, ela também teve 2 relacionamentos longos, um muito complicado, né? Um assim mais próximo da adolescência, início da fase adulta, e depois um relacionamento que trouxe muito desafio, um relacionamento kármico que teve prazo para começar, prazo para terminar. E aí, quando você vai conhecer seu gêmeo da chama gêmea, você vai conhecendo ele a fundo, você vê que ele também passou por algo semelhante. Ele teve um relacionamento desde a infância com a mesma pessoa por muitos anos, e aí depois ele teve um relacionamento extremamente desafiador, ou está nesse relacionamento
extremamente desafiador, né? Porque é um relacionamento kármico, então pode ser bom por um longo período, mas depois começa a ficar um relacionamento extremamente tóxico e pesado. Por quê? Porque tem prazo. O prazo se encerra e se as pessoas insistem em permanecer ali, nesse relacionamento tóxico, pesado, cheio de traição, cheio de agressão, onde as pessoas estão ali empurrando com a barriga, realmente não vai ser agradável mesmo. Todo mundo tem o livre-arbítrio, né? A espiritualidade não vai te obrigar a você seguir o seu propósito de vida. Mas o tempo todo a sua centelha divina, seu eu superior, Espírito Santo de Deus em você, como você acha melhor chamar, vai estar sempre te direcionando. Olha, o caminho na verdade é por ali. E você está indo totalmente para o contrário. É por isso que a sua vida está de cabeça para baixo, né? Porque já foi dada a direção para você. Você não está querendo muito essa direção, cumprir os seus propósitos que você prometeu antes de você nascer, aquela missão de vida, né? De repente ajudar pessoas, ter uma ONG, ou abrir um negócio muito próspero que vai empregar muitas pessoas, ou de repente um ser humano muito iluminado vai reencarnar através dessa união de chamas gêmeas. O propósito, a missão de vida podem ser várias possibilidades, né? E é isso, gente, que eu queria falar nesse vídeo. Eu acabei estendendo bastante, mas é legal porque eu acabei esclarecendo várias coisas aqui, que eu já vi em comentários, já me mandaram por e-mail, eu já vi também no vídeo de outros colegas youtubers que falam sobre alma gêmea, chama gêmea e espiritualidade. A chama gêmeas, ela tem um propósito muito maior do que um relacionamento extremamente romântico, né? É um encontro que traz uma grande desconstrução do seu ego e você evolui muito, você evolui, se reconstrói para você viver uma vida mais próspera, para você ajudar, você se elevar e ajudar também o planeta a se elevar, você ajudar outras pessoas, né? E a chama gêmeas, almas gêmeas vai além disso. Então tem pessoas que romantizam, né? A pessoa está num relacionamento onde o homem tem constantemente traído. É um relacionamento com agressão verbal, agressão física, discussões, fica bem, fica mal, fica bem, fica mal. Ou os dois, né? Geralmente quando um trai, o outro acaba traindo também, porque não tem mais oxitocina ali, não tem mais conexão emocional, não tem mais respeito. E, né, e as pessoas permanecem ali. E as pessoas acreditam que esse tipo de relacionamento é um relacionamento de almas gêmeas e chama gêmeas e não é. Né? Chama gêmeas e almas gêmeas não traem e não aceitam também, se conhecem a sua contraparte, se confirma que aquele relacionamento foi um encontro predestinado, né? Tinha que acontecer, né? Porque o que tem que acontecer tem muita força, eu sempre falo isso. Você não precisa nem se mover do teu lugar muitas vezes, a pessoa é movida até você. As pessoas romantizam muito isso aqui no Brasil e não é assim que funciona, né? Se há traição, não é relacionamento de alma gêmea e chama gêmeas. Espero ter esclarecido várias coisas aqui nesse vídeo, tá bom? Um beijo a todos e que o amor seja a melhor forma de começar e terminar o dia. Tchau!